29 de agosto começou com uma manhã igual a muitas outras, numa altura do DSIF 2013 em que temos muitos incêndios, mais uma chamada como muitas outras, para um incêndio no Caramulo. O incêndio começou às 9h53, começou muito forte. Lembro-me de ter enviado para lá o helicóptero Santa Combadão e quando cheguei aqui à sala percebi que estava tudo muito mal. Foi muito rápido, tudo muito rápido, mas acredito que foi das piores horas que vivi nesta sala. Depois de Alcafaz, foi pior. As mortes abalaram a vila toda. Abalaram, para além dos bombeiros, a vila toda. Todas as pessoas não deixavam de falar nos dois meninos, nos nossos bombeiros. Continuam a ser heróis porque estão cá na mesma cá dentro de nós, mas vai ser muito complicado para uma pessoa tirar isto da cabeça. Muito complicado. Serra do Caramulo. Cai a tarde, serena. Agora aquilo que resta do arvoredo e do mato é uma paisagem petrificada, cinzenta, mutilada. O resto, aquilo que é invisível ao olhar, é desgraça, amargura e dor, a mesma mágoa de sempre que atiça os ressentimentos. A morte é a morte. E aqui morreram 2 miúdos. E nós, estremunhados, acabamos por render-nos ao absurdo. Recusamos a fatalidade da morte, não há aconchego que nos valha, nem o luto, sequer. Mas não perdemos o sentido da realidade. 2 jovens bombeiros perderam aqui nesta curva a vida. Era uma missão que lhes infundiu coragem, mas que acabou por ser uma cilada. Não havia salvação. Foram sacrificados para nada, mas o destino a cumprir esse, cumpriram-no anónima e humanamente. 29 de agosto, São Marcos, Muna, Santiago de Besteiros, 9h53 da manhã. É este o cenário. Preciso urgentemente meios aéreos. O fogo está a bater nas casas. Nós não temos acesso, não conseguimos passar para lá. Preciso urgentemente de meios aéreos. A Serra do Caramulo está em chamas. Mas a história começa antes, mais exatamente na noite de 20. Eis o filme de um fogo que, até agora, já matou aqui 4 bombeiros e deu cabo da vida de 2 outros jovens, sem contar com a destruição. E não foi coisa pouca. Hectares e mais hectares de floresta, pinheiro, carvalho, eucalipto, sobretudo, mato, muita giesta e carqueja. Fala Guarda Figueiredo, aqui na Sala MF Viseu, na Proteção Civil. Está tudo bem? Faltam 3 minutos para a meia-noite quando um popular alerta via 117, o CDOS de Viseu, é o Centro de Operações de Socorro para um incêndio perto da aldeia de Nogueira de Alcofra. Passados 28 minutos, a sala de operações do CDOS recebe outra chamada. Mais um incêndio, desta vez é na freguesia de Silvares. É fogo posto, só pode ser, mas já lá iremos. São despachados meios para uma primeira intervenção no local, mas os bombeiros não conseguem dominar as chamas. A Serra do Caramulo continua a arder. Há um bombeiro desaparecido. É dado o alerta. A bombeira Ana Rita Pereira, dos voluntários de Alcabidez, uma corporação dos arredores da capital, é encontrada carbonizada. Tem 20 anos, hora do óbito, 15h46. Nessa mesma tarde são encontrados bombeiros feridos. Alguns são evacuados de helicóptero. Bernardo Figueiredo do Estoril é um deles. Tem 23 anos, morre passados 5 dias. Não resiste às queimaduras. Era uma vez os horizontes infindos, apesar da luz da manhã. 5 bombeiros de Carregal do Sal avançam por este caminho, exíguo, fugidio e penoso,
é sempre a subir, curvas e mais curvas seguidas, é sempre a subir, é o único acesso, está tudo dito. As horas passam aqui lentamente porque as chamas continuam a propagar-se serra adentro. É preciso lutar, mas o raio do fogo, covarde, sem dono, tem, por vezes, a última cartada mesmo quando já perdeu a guerra. O grande ditador nos incêndios é o clima. Quando nós temos temperaturas acima dos 30 graus, umidade relativa abaixo dos 30% e ventos superiores a 30 km/h, estão criadas as condições para que haja mais incêndios, para que eles progridam de forma mais violenta. Este ano tivemos muito tempo com condições mais gravosas que estas que eu enunciei. E o incêndio da Serra do Caramulo não escapa a esta regra. Temperatura elevada, umidade baixa, ventania e um isqueiro. Em causa, 2 rapazes das redondezas. O primeiro incêndio é ateado na noite de 20 no caminho entre a Nogueira de Alcofre e o Estradão das Eólicas, a seguir à Capela de São Barnabé. O segundo ocorre menos de meia hora depois, perto daí, mais exatamente ao lado da barragem de Merus. De motorizada, levaram minutos a lá chegar. Em seguida regressam à aldeia pelo mesmo estradão e ateiam mais 5 fogos, aqui, que estão na origem da tragédia. 29 de agosto, São Marcos, Muna, Santiago de Besteiros. A missão é atribuída aos bombeiros de Carregal do Sal nessa manhã pelo comandante dos voluntários de Campo de Besteiros. A informação é que, no local, se encontram sapadores florestais, mas há mais gente. E há mais meios, incluindo um helicóptero da EMA. Achamos que era um fogo muito pequenino, de pouca importância, embora reunia características com alguma preocupação no meu ponto de vista. Portanto, era uma zona com muita inclinação, um fogo muito rasteiro e o vento estava na encosta contrária. Portanto, naquela situação parecia inofensivo, mas uma mudança de vento podia deitar tudo a perder. E foi o que sucedeu. No local, há para além dos sapadores florestais, bombeiros de Santa Combadão, voluntários de Campo de Besteiros e ainda 8 militares da Guarda Nacional Republicana, todos do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro, os JIPs, que não estão sequer referenciados. Portanto, a brigada ficou aqui no Campo da Bola, o helicóptero aterrou aqui, eles ficaram aqui, depois eles acabaram por vir por esta estrada, por aqui fora e tudo isto se passou aqui nesta zona. O jipe dos voluntários de Carregal do Sal para aqui, nesta curva, do vale encaixado, com encostas abruptas, à frente de um carro de Santa Combadão. A umas dezenas de metros, encontram-se os militares da GNR e, mais acima, os sapadores florestais e os bombeiros de Campo de Besteiros, cuja presença desconheciam. O incêndio estava a progredir de uma forma muito lenta, tanto assim que é que nós conseguimos até entrar na linha de fogo e começámos, portanto, a combater o incêndio. Mas, entretanto, o próprio incêndio começou a criar essas correntes de convecção, portanto, começou a criar vento, começou, portanto, a ganhar mais intensidade. O incêndio alastra. No espaço de escassos segundos, o panorama muda radicalmente de feição. A avidez do fogo não tem limites. As perspectivas são sombrias, desgraçadamente. Quando já estava praticamente com a minha autonomia esgotada, o chefe de brigada comunica comigo que, de repente, começou a ficar muito calor na zona onde eles estavam e precisavam de uma descarga. Eu avaliei que, realmente, o calor que eles estavam a receber não era da encosta onde eles estavam a combater, mas de linha de água do vale encaixado, onde realmente aí estava-se a gerar temperaturas elevadíssimas. Iniciei a aproximação a baixa altitude, não consegui baixar muito porque senti que o helicóptero começou a perder altitude devido ao calor que se estava a gerar e à densidade do ar, que era muito baixa. Efetuei imediatamente a descarga, apercebi-me imediatamente pelo espelho do helicóptero que a água evaporou rapidamente antes de chegar à zona das chamas e senti o helicóptero como que levar um pontapé e a subir muito rapidamente. Comuniquei com a brigada e disse para sair imediatamente daquele sítio porque estavam-se a gerar temperaturas muito altas com tendência eventualmente a subir. Os bombeiros de Carregal do Sal também combatem as chamas, apesar de desconhecerem o plano estratégico de ação a nível da missão a executar e das comunicações, cujos sistemas são independentes e existentes. Ninguém os informou. Tentam, por outro lado, contactar o comandante das operações de socorro. Teoricamente, seria o sapador florestal referenciado, mas acabam por encontrar só os jipes. Estamos a fazer um combate direto no incêndio e eu avistei
lá ao fundo do vale, que o incêndio se propagava pelo vale acima, entrando dito o vale encaixado. Avisei o pessoal que estava comigo, a equipa. Saímos, eu fui o primeiro a sair, chego à zona de segurança. Quando chego à zona de segurança, avisto uma viatura dos bombeiros no meio do vale encaixado. E também tinha uma viatura. Também estavam a fazer o combate. A zona de segurança, a única que há aqui, é a terra queimada, às cinzas. O que havia para arder, já ardeu. Os bombeiros de Carregal do Sal, esses prosseguem a sua faina. Combatem o fogo, ou protegem o veículo, ou protegem-se. Eu decidi tentar ajudá-los ou elucidá-los para eles saírem do local. Vou-me deslocar para o local, choco com alguém que era bombeiro. Depois, pronto, aquilo veio a concentração de fumo é tão grande que eu não deixo de ver. Foi quando eu me desloquei para baixo, sempre na tentativa de avisar os bombeiros. Sempre dizer, saiam, 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 só que eles não ouviam. Aquilo foi tudo tão rápido. A fraga tosca arde, a fúria do fogo corre o penhasco, a encosta a passos lestos. O guarda Bruno Correia tenta acudir os 5 bombeiros, desamparados. Avança para eles, não obedece a nenhum plano. É preciso um milagre para se salvarem. Cheguei ao pé deles, foi quando se dá tipo uma explosão de fogo. As chamas passam por cima de nós. O céu é chama. O que se vê à volta é tudo laranja, chão, inclusive, tudo laranja. Dá a impressão que uma pessoa está dentro de qualquer coisa em chamas. E o fumo é intenso, não se consegue ter a percepção de nada, é muito cerrado, não se consegue avistar, consegue avistar pouco, 1, 2 metros talvez, e foi aí que consegui, se calhar passou um bocadito o fumo quando consegui avistar a dita mina, onde me refugiei. Os bombeiros não encontram saída para aquele inferno. Por entre chamas e fumo, o caminho transforma-se em segundos numa laje funerária. Dei a volta e, ao dar a volta, apercebo então que uma tragédia se desenrolou ali. Senti vi rolos de chama a subir a encosta. 10 segundos depois tinha um dos elementos do GIPS a comunicar via rádio para pedir ajuda porque havia mortos, feridos e um carro destruído. No meio das labaredas e da fumarada, os bombeiros buscam uma saída. Tentam arrancar o Jeep, mas o motor vai-se abaixo. Embatem aqui, contra esta parede rochosa. O elemento do GIPS chamou pelo meu nome, Socorro, Marília, Socorro. Eu imediatamente peguei no rádio do GIPS, identifiquei-me, ele identificou-se, não sei se posso dizer o meu nome. Eu disse, sargento, eu estou aqui, diga rapidamente. Ele disse, Marília, tenho aqui 5 elementos de bombeiros. Na altura não disse quem era, eu não sabia quem era. Que estão cercados por incêndio. Tínhamos 5 elementos da equipe ali transportada também cercados pelo incêndio. Eu deduzi na altura que havia ali vários mortos. De imediato fiz também uma ligação ao CODU pelo mesmo rádio. E o CODU também estava a ouvir o que ele me estava a dizer e que eu estava a transmitir. Isto facilitou porque eu estava a ouvi-lo, ele dizia, já encontrei um, e conforme ele ia encontrando os corpos, ali encontrei um elemento, o CODU ia ouvindo, ia enviando as ambulâncias o que era necessário. Depois ele ia-me dizer, Marília, encontrei mais um, e aquilo foi terrível. Ele ia encontrando e eu dizia, sargento, força, avance, que ainda vai encontrar os outros, porque ainda nos faltava. Eram 10, e aquilo ele ia reduzindo, 6, 7, até que nos chegou uma altura que nos faltava um. E ele disse-me assim, Marília, ainda falta um. E eu disse, caminho, sargento, com força, você vai conseguir, há de encontrar. E quando ele chegou a esse um, ele disse, Marília, já não tenho hipótese, encontrei um, mas está carbonizado. É a amarga realidade. O Jeep dos voluntários ficou neste estado. Os pormenores não valem nada, mas dão a noção do drama. Eram 5, 3 ficaram feridos. E no meio da serra há pelo menos uma vida que se escoa. Kátia, uma jovem bombeira de 3ª classe, acaba de viver a 2ª hora da sua vida. São 11 da manhã. Era meio-dia e tal, e batemos à porta da casa dos pais da Kátia. Eu e a enfermeira Joana, que é a 2ª comandante aqui no quartel, e o pai da Kátia atendeu-nos.
Abriu a porta e apercebeu-se logo que alguma coisa se passava. Nós dissemos que íamos lhe dar uma notícia, que tinha acontecido alguma coisa com a Kátia. Ele perguntou, mas o que é que se passou? Ela ficou muito queimada, perguntou logo. E nós também começámos a enrolar as palavras, porque foi uma situação assim muito complicada, não é? Porque, ao mesmo tempo, acho que nem uma nem outra estávamos preparadas para dar aquela notícia, mas tivemos que a dar e tínhamos que estar ali para dar uma força àqueles pais, apesar da má notícia que lhe íamos dar. Ele continuou a perguntar, mas o que é que se passa, como é que ela está? E nós dissemos que houve um acidente, que o carro tinha ardido, que os bombeiros estavam feridos, que a Kátia não estava muito bem. Entretanto, o pai disse, mas vocês não me estão a contar tudo, pois não? E nós, mais uma vez, engolimos em seco e dissemos, pois, se calhar o senhor é que não se está a perceber tudo. E ele perguntou, o quê? Ela morreu? Não pode ser. E nós... E a partir daí foi uma revolta, foi um desespero, foi muito duro, muito duro. É a sexta vítima mortal dos incêndios deste ano. Bernardo Cardoso era bombeiro da Corporação de Carregal do Sal e não resistiu aos ferimentos do fogo da Serra do Caramulo. Tinha 19 anos, era estudante aqui na Escola Secundária da Vila, estava a tirar um curso profissional de ótica ocular, estaria agora no 12º ano. Estaria. E a grande força da vida aqui, como lá fora, é a memória. Bernardo, eu vou falar como colega de turma, mas também como bombeira. Eu e o Bernardo conhecemos-nos aqui na escola, já éramos da mesma turma há 4 anos, e o Bernardo era uma pessoa muito boa. O Bernardo é uma pessoa muito simples. Era um companheiro, era um amigo, era um colega. O Bernardo estava sempre ali. O Bernardo, quando ouvia a sirene, para ele era uma alegria. Podia estar alguém em que situação estivesse, fosse aqui. O Bernardo era o primeiro a socorrer, era o primeiro a aparecer. E eu venerava isso muito no Bernardo. O Bernardo, à maneira dele, ele fazia as coisas de uma forma natural. Por mais que ele não quisesse e que quisesse abster-se da situação, o Bernardo não conseguia. O Bernardo tinha que lá estar. O Bernardo aqui na escola, quando via uma ambulância, tinha que ir a correr. O Bernardo era um rapaz cheio de vida, sempre foi. E é a imagem que nós guardamos dele e que vamos sempre guardar. O Bernardo era o Bernardo, ninguém pode substituir o Bernardo. Ele não morreu, ele está aqui, connosco. Vai estar sempre. É o que a vida consente, independentemente do desfecho irreal. O Bernardo tinha 2 coisas essenciais. Queria ser bombeiro e jogador de basquete. Sempre nos intervalos e horas livres, o Bernardo estava nos campos de futebol e de basquete a jogar. Ele até estava numa equipa e que era o que ele queria seguir. Além disso, queria ir para os bombeiros, né? Foi sempre o sonho dele, toda a gente sabe. Já estava em bombeiro de 3ª, agora queria era subir e chegar ao máximo que ele pudesse. Mas... A disposição da sala de aulas foi mudada para apaziguar a dor e o vazio. O meu filho, eu vou explicar como é que começou. O meu filho começou com um cinturão que eu tinha da tropa e um bivac antigo. Eu tinha aquilo pendurado. Pronto, que é uma recordação que eu tenho. O meu filho, coitadinho, quando andava na escola, viu-me aquilo pendurado, volta e meia. Oh pai, deixa-me dar com aquilo, volta e meia, deixa-me dar com aquilo. E tendo lá aquilo pendurado até no quarto dele. Então pai, o que é que tu fazias com isto? Oh filho, olha, aquilo era um cinturão do camuflado, tenho o camuflado, sabe como é que era lá na tropa. E ele então, coitadinho, punha aquilo, ficava grande, logo conseguia apertar aquilo para ele andar com aquilo. E daí começou. Desapossado do único filho. O retrato que faz de Bernardo é necessariamente pungente. Ele morreu porque, para mim, foi um herói naquilo.
Mas também lhe digo uma coisa, eu gostava de saber os pormenores disso, que é que os mandou lá para dentro naquele momento. Poderá estar em causa a organização, o comando das operações, quem é quem ordenou o quê e os meios humanos e materiais, incluindo no plano das comunicações e dos equipamentos para o combate a este incêndio florestal. Sobre isso eu não lhe vou falar. Não lhe vou dar nenhuma explicação. Está a decorrer um inquérito e eu não vou fazer qualquer tipo de comentário sobre isso. Sabe que o incêndio florestal é sempre muito complicado e, portanto, é natural que num teatro de operações desta dimensão, desta violência, haja sempre razões ou sempre momentos em que as decisões não sejam as melhores. Mas quem tem alguma responsabilidade neste domínio, quem tem alguma experiência, como eu tenho de 30 anos nos bombeiros, não fazia uma relação direta, porque isso seria injusto para quem está no comando, para quem está no teatro de operações, para quem tem que coordenar, para quem tem que combater, não fazia uma relação direta nestes termos de falta de comando e perda de vidas ou falta de formação e mortes de bombeiros. Certezas. Há 2 suspeitos de crime de incêndio florestal detidos em preventiva. Já morreram 4 bombeiros! Assassino! Vai embora, filho da puta! Assassino! O primeiro está na cadeia de Viseu, o outro na de Lamego. Nogueira de Alcofre. Mais uma tarde triste na aldeia. O ar parece encobrir, toldar as feridas, anacrónicas da alma. Esta gente não percebe, não pode. Os 2 suspeitos detidos são filhos desta terra. Um, Patrick, imigrante no Luxemburgo, terá agido por vingança, por causa de uma multa. O outro, Fernando, foi atrás. Morava aqui. É o mais novo. É triste. É triste, uma pessoa nunca pensei de não fazer uma coisa destas. É triste uma pessoa ter um filho onde tem, não é? É triste para ele, onde ele está, que é um jovem que pronto já perde a mocidade dele. E é triste para a família. A família fica chocada também. Pois é. Era um moço sem perspectivas, aparentemente conformado com a sua sina, não quebrava, nem morria. Até passar-se uma noite. Ele andava lá com o senhor dali de baixo, com ele chama Patrick, não sei de mais nada. Nunca mais falou com ele? Não. Tenho falado, temos lá ir à prisão e falado, mas pronto, até se ele o fez ou mais o outro tem de cumprir, não sei. A mulher deixa-se prender na trama, no enredo das palavras e não é caso para menos. Haverá responsabilidade maior do que a morte de pessoas inocentes. Eu penso que a palavra responsabilizar pode ser associada a preparar melhor, a mudar o tipo de abordagens que é feito no combate aos incêndios, nas políticas de prevenção, nas políticas de fiscalização e, digo mais, a nível de formação, que sejam encontrados exemplos de circunstâncias em que tenhamos estado não tão bem e que eventualmente possam ser dados como ensinamentos para evitar situações futuras. Devemos agir preventivamente na resolução de um problema, este sim, o nosso grande desígnio nacional, porque os incêndios florestais para a dimensão do nosso país é uma guerra. Mas não é uma guerra dos bombeiros, é uma guerra do país. E contra o país. Fernando foi detido uns dias depois, fora de flagrante, aqui pela Polícia Judiciária, que o apresentou ao Tribunal de Vozela. Terá confessado a autoria de 5 fogos. Patrick, que terá ateado os outros 2, entregou-se posteriormente às autoridades. Cátia e Bernardo estão enterrados no cemitério de Correlos. Sabino
O outro bombeiro ferido, na manhã de 29 de agosto, recupera lentamente, sobretudo a nível psicológico. Nuno, o terceiro ferido, continua internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Está em estado de coma. O seu prognóstico é reservado.